versículo 15 e 16. E depois a gente vai para Juízes 6, versículo 25 ao 27. Mas primeiramente, 15 e 16. Amém. Gideão respondeu: Ah, meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fossem um homem. Amém? Depois a gente vai lá para Gideões, capítulo 6, versículo 25 ao 27. Gideão é o juiz, gente. Obrigado. Glória a Deus. Juízes 6, 25 ao 27. Amém? Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro, de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte os postes da deusa Aserá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois, pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto, com a lenha do poste da deusa Aserá que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Amém, irmãos? Bom, vamos voltar um pouco aqui. Vocês acompanham comigo em vossas Bíblias. Já no início, para a gente entender o que está acontecendo realmente ali com a tribo de Manassés, o que está acontecendo com Israel, né, na verdade. A gente volta lá no capítulo, no Juízes 6, capítulo 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Então a gente percebe novamente algo que a Bíblia sempre nos traz. Novamente o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Novamente o povo pecou contra o Senhor. Novamente o povo não obedeceu ao Senhor. Essa é uma história que, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente vê se repetindo e se repetindo. Quando a gente vem para os nossos dias de hoje, a gente vê a mesma história. As pessoas se convertem, as pessoas começam a seguir os caminhos de Cristo, mas as pessoas se desviam. As pessoas começam a olhar mais para o mundo do que para Jesus. As pessoas começam a ver mais essas coisas terríveis do mundo e perguntar: onde está Deus? Onde está Jesus? E a fé começa a enfraquecer, e eles começam a se desviar, e depois novamente começam a criticar. Então, novamente, a história se repete até nos dias atuais, até nos dias de hoje. Mas algo interessante que eu gostaria de falar sobre esse homem, que se encontra no livro de Juízes, se chama Gideão. É que quando Deus o chama, ele está fazendo algo. Quando Deus fala com ele, lá no versículo 11, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Hoje o nosso culto, coloquei um título na imagem, e hoje o título que está nessa imagem é: Deus chama homens enquanto trabalham. Deus chama homens enquanto eles estão trabalhando, quando eles estão fazendo aquilo que deveriam fazer. A gente vê que Gideão estava malhando trigo no lagar.
E o lagar, para quem não entende, para quem não sabe, eu vou tentar explicar. O lagar era onde você pisava as uvas. Era o lugar onde as uvas eram pisadas. Não era um lugar para malhar o trigo. O trigo, normalmente, você malhava o trigo numa área aberta. Ali numa área espaçosa. Mas a gente vê no texto que Gideão está malhando o trigo no lagar. No alto. E a gente fala, mas por que ele está fazendo isso? E exatamente porque o texto nos diz, por conta dos medianitas. Porque os medianitas, quando chegavam, depois que Deus entregou, por eles não obedecerem a Deus, eles roubavam tudo, matavam tudo e levavam tudo. Eles chegavam, a Bíblia diz que eles chegavam como uma espécie de exército de gafanhotos. Chegavam e levavam tudo aquilo que tinha ali. Pessoas, crianças, riquezas, tudo. Então Gideão, para não sofrer essa perda, estava malhando o trigo em um local que não era o do hábito. Mas mesmo assim Deus o viu e Deus vem a ele e chama esse homem de homem valente. Isso é algo engraçado, porque a gente vai ver em sequência do texto. Por que Deus falou que ele era valente? Mas é exatamente isso que a gente vai ver. Outra coisa muito interessante, eu não sei se em vossas Bíblias, quando diz, então o anjo do Senhor, eu não sei se em vossas Bíblias o Senhor está com letra maiúsculas. Quando tem essa letra maiúscula no texto, a gente tem uma teofania, né? No estudo de teologia a gente entende que isso é uma teofania. O que é uma teofania? É exatamente o tetagrama. É o Y, o H, o W e o H. E o significado disso significa que Deus está presente, que Deus se fez presente. Aqui a gente tem algo que a gente nos dias de hoje chama que é Jesus. Jesus estava diante de Gideão. E essa mesma sigla, essa mesma teofania, essa mesma palavra Senhor com letra maiúscula, ela aparece várias vezes na Bíblia. Ela aparece lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Ali Deus se manifesta de forma visível a Moisés. Ali também a gente tem que é Jesus. A gente tem também depois no Sinai, onde Deus desceu sobre ele em fogo. Em Êxodo, capítulo 19. Deus se revela com fogo, trovões e tremor. E depois a gente também tem a nuvem e a glória. Quando a nuvem está vindo com o povo ali presente, também tem a palavra Senhor, que o Senhor está fazendo presente entre eles, no tabernáculo. E depois a gente tem Isaías também no Antigo Testamento, que ele diz, Isaías 6, capítulo 1, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A gente tem exatamente essa palavra que é Jesus. Então Jesus estava diante de Gideão e Jesus o chama de homem valente. Isso, irmãos, é o que Deus tem para nós. Deus não vê status, não vê posição. Deus vê homens que estão trabalhando, mulheres que estão trabalhando, mulheres que continuam firmes, fervorosas, não por status, mas porque elas são diante da presença de Deus. Por quem somos diante da presença de Deus. O que entregamos a Ele. O que temos depositado a Ele. É algo interessante. Como eu disse, ele estava malhando o trigo no lagar. E Deus o chama de homem valente. Onde está a valentia desse homem se ele está malhando um trigo com medo dos medianitas? Não é meio contraditório? Não é um pouco contraditório essa fala? Mas mesmo assim Deus vê o que a gente é futuramente, o que seremos com Ele. Ele não vê o nosso presente como a gente vê. Ele nos conhece desde o início ao fim de nossas vidas. Ele sabe quem a gente vai ser. Ele sabe o que a gente vai se tornar. Ele sabe exatamente quem somos, irmãos. A gente tem outros homens da Bíblia, que a Bíblia nos escreve para nós, quando Deus se fez presente, quando foram ungidos por Deus, quando Deus falou com eles estavam fazendo a mesma coisa, estavam trabalhando. Coloquei aqui 7, mas tem muitos, mas senão ia ficar muito longo. Quem não se lembra de Davi? Onde estava Davi quando Samuel
chegou à casa de seu pai. Davi estava fazendo o que, irmãos? Cuidando das ovelhas, trabalhando. Eliseu, quando Eliseu foi chamado como profeta do Senhor, Eliseu depois vem ficar no lugar de Elias. Ali, ele estava fazendo o que? Lavrando a terra. Pedro, João, André e Tiago. Quando Jesus vem até eles, o que eles estavam fazendo? Pescando. Moisés, o mesmo Moisés, quando ele ali tem um encontro com a sarça, na sarça ardente, o que ele estava fazendo? Pastoreando o rebanho. A gente tem Samuel, profeta Samuel. O profeta Samuel estava fazendo o que quando ele foi chamado? Quando Deus falou com ele, quando ele ouviu a voz do Senhor, estava servindo o templo do sumo sacerdote. A gente tem Neemias. Neemias estava trabalhando. Neemias era quem? Copeiro do rei. E por último, eu coloquei de um modo que a gente entenda que muitas das vezes pessoas são chamadas enquanto fazem o que é errado, enquanto fazem o que Deus não gosta. Mas elas são chamadas e os olhos delas se abrem. E elas percebem o erro de vossas vidas. E elas entendam. E elas entendem que o que elas faziam era mal e se convertem a Deus. A gente tem o nosso irmão Paulo. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele estava a caminho de Damasco. Porque ele procurava prender e matar os cristãos. Jesus aparece para ele e diz: por que me persegues? Por que me persegues? Paulo estava perseguindo Jesus? Estava perseguindo a igreja. A igreja de Cristo. Então muitos são chamados, irmãos, enquanto estão em movimento. As pessoas são chamadas enquanto estão em movimento. Quando estão fazendo o que deveriam. Quando estão fazendo o seu trabalho. Não estão paradas, chorando, choramingando. Estão fazendo o que deveriam fazer. A gente vê Gideão. Quando Deus aparece para ele a primeira vez, ele fala, depois repete: o Senhor é mesmo, o Senhor está conosco. Por que aconteceu tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? Olha o que a gente está passando. Os midianistas estão nos roubando. Os midianistas estão matando. Como que Deus está conosco? E ali ele fala, que é incrível, né? Que é algo que a gente tem que entender. No versículo 14, então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. E uma história se repete na Bíblia novamente. Eu sou o menor da casa do meu pai. Davi, um dos maiores reis que Israel teve. Mesma história. Por isso, irmãos, Deus não vê status, não vê posição, não vê o que você tem, não vê seguidores, não vê fama, não vê dinheiro. Deus vê o seu coração, a sua entrega, a nossa entrega. Deus nos conhece, meus irmãos. Ele sabe quem somos. Ele sabe quem exatamente somos. Gideão não se sentia valente. Não nesse início. Ele tinha dúvidas, assim como nós temos. Muitas dúvidas. Mas mesmo assim, ele confiou no Senhor. Só que no versículo 17, Gideão responde: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dai-me o sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte. Traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão estava ali
Pareceu que a gente tem, o texto nos diz, o anjo do Senhor. E mesmo assim ele questionou. Digamos até que talvez ele duvidou. E ele fala, se você é mesmo o Senhor, espere aqui. Vou trazer uma oferta. Vamos ver. Espere aqui. Ele volta, depois a Bíblia nos diz que ele voltou, preparou ali um cabrito com pães sem fermento e trouxe ali na presença. E o anjo do Senhor mandou ele colocar sobre a rocha. E ali veio fogo. Pegou fogo. E mais adiante, quando Gideão viu, no versículo 22, quando Gideão viu que era o Senhor, o anjo do Senhor, disse, ai de mim, Senhor, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse, que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. O Senhor é Paz. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Isso é algo incrível que a gente tem que entender do Senhor. Porque mesmo ele ali, duvidando, talvez com coisas na sua cabeça, na sua mente, vendo passar 7 anos já se passaram. O povo está sofrendo, o povo fala, a família fala, sempre contou desse Deus, o Deus que nos tirou do Egito, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez as pragas no Egito, o Deus. Mas o que a gente está passando não é exatamente isso. O que está acontecendo aqui não é exatamente isso. Se Deus nos esqueceu, se Deus nos abandonou, onde está esse Deus? Onde está o nosso Deus? E Deus vem. Só que Deus vem, irmãos, por que Deus vem? E a gente volta no versículo 7. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. É exatamente nesse ponto. No ponto onde a gente está só choramingando. Deus, não. É no ponto onde a gente se prostra. Que a gente entrega. E que a gente clama a Deus. Com fervorosidade. É a oração, meus irmãos. É a oração. E mais adiante, a gente vê o que o Senhor disse a Gideão. É o texto que a gente leu. A gente vê que Deus falou o que para ele? Leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poço da deusa Aserá, que está junto ao altar. Deus chamou Gideão, um homem, que ele diz que é um homem valente, um homem que está malhando trigo com medo dos midianitas, mas Deus diz que ele é valente. E além de Deus mandar ele falar que ele é valente, vendo que ele está malhando trigo escondido, ainda dá um desafio a ele. Bom, eu estou contigo, eu estou te enviando. Você crê? Amém. Então agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar o segundo touro, que pertence a seu pai, você vai lá, o altar que o seu pai edificou para Baal e de Aserá, e você vai derrubar. E você vai preparar um novo altar. Aí é aquilo que entra na nossa mente. Gideão viu que era Deus, porque Gideão fez questões, ele fez 2 questões. Para confirmar realmente que ali era o Senhor. Ele trouxe oferta, preparou oferta a ele. E depois ele fala, eu vi Senhor, eu vi a face, eu vi Deus face a face. Então ele já tem a confirmação que Deus está com ele. E é isso que a gente precisa entender, meus irmãos. Que Deus está conosco. Independente de tudo que a gente está passando, independente das situações. A gente tem que ter essa confiança, a gente tem que ter essa fé. Deus está conosco. Deus está comigo. Deus está com vocês. Independente de tudo que a gente está passando. É Ele, é por Ele e para Ele. Então, Gideão tem um desafio. Bom, o Senhor mandou ele lá derrubar esse altar e construir um novo. Então já tem o primeiro passo a ser destruído. O primeiro passo é a idolatria na casa. Idolatria no lar. É do seu pai. Seu pai ensinou seus filhos, talvez, a adoração a Baal e a Aserá. Sua casa serve a um Deus que não existe. E Deus aparece para Gideão
Talvez um filho fervoroso ainda no Senhor, que acreditava no Deus vivo. E manda ele destruir e construir um novo altar. E Gideão obedece. Como todos deveriam fazer, obedecer. Versículo 27. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas, porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Homem valente. Lembre-se bem disso. Deus o chamou de homem valente. Mas quando a gente vai lendo os textos, a gente não vê valentia nenhuma. A gente vê um homem chamado por Deus com medo. Ainda tem medo, ainda sente o medo. E agora a Bíblia nos diz que ele chega ali para destruir o altar da casa do pai com medo. Ele não vai de dia. Por quê? Porque teve medo do povo, do pai, do pessoal daquela casa. Mas ele obedece. Ele vai à noite. Ele chega à noite naquele local com seus servos que ele levou. Ele destrói e faz exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Irmãos, tem coisa que Deus nos manda fazer. Ele simplesmente manda. Mas ele não diz a forma, não diz o exemplo, não nos manda um manual. Ele só diz o que devemos fazer. E a única coisa que a gente deve fazer e tem que ser feita é obedecer. Hoje em dia a Bíblia nos diz para ter santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a gente tem uma fórmula. A gente tem que ser santo assim como o Senhor foi. Buscar a santificação. Buscarmos ser santos. É isso que a gente tem. É isso que a gente tem que buscar. A forma, cada um tem a sua. A gente segue o que a Bíblia nos diz. O exemplo perfeito é a Bíblia. A palavra de Deus. E o exemplo perfeito para ser seguido, para olhar para alguém, é Jesus Cristo. A gente tem que obedecer. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram e viu que tinha destruído ali os altares aos deuses Baal e Aserá, eles ficam muito bravos. Eles chegam a se perguntarem uns aos outros: quem fez isso? E perguntando, inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. No versículo 30 em diante, então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Aserá, que estava junto dele. Aqui a gente vê que o povo não foi diretamente buscar Gideão. O povo não foi exatamente, eles sabiam que era Gideão, mas eles foram até o pai. Então a gente talvez, a Bíblia não é explícita, mas que a gente possa entender que Joás tinha uma posição alta dessa cidade. Talvez ele era um ancião, talvez ele era um governador, um chefe, um líder, que esse pessoal chegou até ele para pedir o seu filho, que tinha destruído o altar dos deuses deles. E ali o povo chegou até ele, no versículo 31, porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto, ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Então aqui a gente vê a posição de Joás. Com certeza ele era um líder. Porque ele disse exatamente: quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. E depois dessa ocasião, disso que aconteceu, de o seu pai proteger o seu filho, né? Não deixar o povo matar o seu filho, a gente vê que ele passou a ser chamado de Jerubbaal. Jerubbaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Algo dessa passagem aqui que a gente vê que Deus manda Gideão derrubar, Gideão ainda tem medo, Gideão está com medo ainda de derrubar, vai à noite, não vai de dia.
ele obedece ao Senhor, a gente vê que o primeiro desafio dele é confrontar o seu pai. É idolatria dentro dos lares. Quando Jesus nos chama, quando Jesus vem a nós, a gente tem um encontro com Jesus, talvez o primeiro desafio em nossas vidas, acredito que para todos, é dentro dos lares. É os olhares da família. É umas pessoas dizendo, talvez que a gente ficou louco, pirou de vez, outros julgando, outros não aceitando. É o nosso primeiro desafio, manter a fé num lar hostil. E aqui Gideão vai fazer algo que ele sabe que vai ter uma consequência. Vai destruir algo que o seu pai levantou. Um altar a um Deus que não existe, mas que seu pai o adora. Então ele tem o primeiro confronto, que é destruir esse altar. Irmãos, algo que a gente tem que fazer, por mais que a gente andou talvez por caminhos tortuosos, por caminhos onde não queríamos ter ido, a gente tem que deixar tudo para trás, abandonar, deixar o pecado para trás, tomar posição contra hábitos errados, se mudar, se moldar. E a gente tem que reconstruir a nossa vida, a nossa atual vida em Deus. Buscar Deus, conhecer Deus, buscar a santificação. Porque isso da santificação é algo extremamente importante para nós, irmãos. Porque em Hebreus 12, 14, a Bíblia nos diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a gente vê que Gideão, mesmo com medo, ele faz aquilo de noite. Já é um ato de santidade. Já é um ato de obediência. Já é um ato de seguir o que Deus manda. Depois, mais para frente, ele vai ter outros desafios. Agora o desafio é contra um exército que se aproxima. Porque como seu pai não entrega ele às mãos dos homens que vão até ali, o pessoal fica sabendo que ele destruiu um altar de Deus Baal, destruiu um altar de uma deusa Será, e os midianitas vêm até ali. Os midianitas agora querem matar ele. Vão para destruir agora aquele povo. Porque depois no versículo 33 diz: todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. E aqui a gente vê depois outras tribos que estão ali, que vivem ali na região. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Asser, a Zebulão e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. Então a gente vê, depois de tudo que aconteceu, depois de lá no início, onde Deus, o anjo do Senhor falou com ele, ele teve confirmação que Deus ia usar, que Deus ia fazer através da vida dele. A gente vê que novamente ele questiona: se você realmente está comigo, se você realmente é Deus, faça isso que eu vou te dizer. Eu vou te pedir isso, e você me confirma através disso. A gente vê que Deus não se exalta, não fica irado. Estou te falando que eu sou Deus, rapaz, já te disse que eu sou Deus. Por que você não acredita? Já te mostrei que eu sou Deus. Não. A Bíblia diz que... E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho que havia... nela espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez. Ele pediu para Deus uma confirmação. Deus confirmou. Ele já tinha a resposta. Deus estava com ele.
Deus ia livrar Israel através das mãos dele. Irmãos, nós hoje em dia a gente tem uma confirmação. A Bíblia nos diz, aquele que crê em Jesus, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que confessar o seu nome será salvo. A gente tem essa confirmação em nossas vidas. Aquele que confessar o meu nome será salvo. Aquele que obedecer a mim será salvo. Aquele que viver por mim será salvo. A gente tem a nossa confirmação de vida, irmãos. Isso é para todos nós. É uma bênção em todas as nossas vidas, em todos nós que estamos aqui, essa é a bênção do Senhor para nós. Assim como esse homem que estavam ali, sabendo que estava vindo um exército atrás dele, para querer matar eles, todos eles chamam o exército deles ali, dos Manassés, da tribo de Manassés, de Áser, Zebulon e Naftali, para combater com ele. E ele pede uma confirmação novamente para o Senhor. Se o Senhor realmente está comigo, me mostra, faça o que eu estou falando, deixa eu ver que é verdade. Muitas das vezes a gente faz exatamente essas orações em nossas vidas. Deus, me confirme isso. Deus, eu estou aqui, olha, eu vou fazer isso, me confirme. E muitas das vezes a gente fala, né? Não pode fazer isso não, Deus é grandioso, não é assim que funciona. A gente vê que Deus conhece o coração de cada um, conhece a intenção. Deus conhece as nossas intenções, os nossos corações, irmãos. A gente tem que confiar plenamente em Deus, entregar nossa vida a Ele, viver para Ele, viver por Ele. Eu muitas das vezes, acho que todos nós, muitas das vezes, acredito eu, a gente pede confirmação disso para Deus. A gente conversa com Deus. A gente quer que Deus converse conosco. Muitas das vezes não vem Deus, igual é aqui um anjo do Senhor falando, mas muitas das vezes vem uma pessoa enviada por Deus para entregar uma resposta, para entregar uma mensagem, para falar algo. E você sabe que aquilo vem de Deus, você sente que aquilo é de Deus. E continua a nossa caminhada, a nossa carreira. Independente da situação que está acontecendo, irmãos, a gente tem que ter essa fé. A gente tem que manter essa fé, essa coragem, essa perseverança em Deus. Como eu disse aqui no início, a gente está tendo vários países que estão sendo perseguidos, que estão ali sofrendo perseguições. E algo incrível é que eles estão mais fervorosos. Que eles estão muito mais fervorosos. É isso que nos dá um conforto. E algo que a gente entenda é o Espírito Santo que capacita para que isso aconteça. Porque quando a gente olha para os nossos olhares, para essas cenas, para essas situações, a gente vê essa devastidão, a gente se pergunta como eles estão conseguindo se manter firmes. Como eles estão conseguindo se manter firmes. Mas é o Espírito Santo, é a presença de Deus, meus irmãos. Onde Deus está, todos sentem a presença de Deus. A gente faz de tudo para Deus, a gente consegue, a gente vai adiante. A gente vê isso sempre. Na Bíblia, a gente vê sempre essas histórias na Bíblia. Quem não se lembra? Moisés e Arão. Moisés sobe ao monte, na presença de Deus, para escrever os 10 mandamentos. Está ali na presença de Deus. Deus, ali, quando está com Moisés, ele está falando de Arão. Arão será o sumo sacerdote. Arão e sua família servirá o templo, servirá a mim, vai fazer assim, vai ser assim. Ele está exaltando Arão para Moisés, falando quem Arão será. Só que quando a gente lê e a gente vê onde está Arão, o que Arão está fazendo nesse momento que Deus está falando sobre ele? Está fazendo um bezerro de ouro. E a gente fala, como pode? Deus falando quem ele será e ele ali fazendo o bezerro, fazendo o povo pecar. E Deus ali já queria destruir depois o povo. Moisés desce furioso, quebra depois as tábuas e depois tem que subir de novo. É isso que a Bíblia, que Deus quer que a gente perceba. Que não se trata de quem somos agora, não se trata de quem eu sou agora, se trata de quem seremos nele, através dele. Que ele que vai nos forjar,
Ele que vai nos moldar. É sobre Ele, irmãos. É para Ele. Hoje você pode olhar para você e achar, eu não consigo, eu não tenho forças, eu não vou conseguir. E Deus está dizendo, você consegue, eu estou com você, você vai conseguir. Glória a Deus. Por quê? Porque Ele nos conhece, Ele nos fez. Ele nos dá força. Ele sabe quem somos nele. E a gente só vai conseguir isso através dele. É através deles, irmãos. E aqui a gente vê exatamente isso. Gideão, um homem que chegou e diz a Deus, eu sou o menor da minha casa. A nossa tribo é a menor entre as tribos. Eu não sou ninguém. Quem sou eu? Tem pessoas muito maiores que eu. Tem líderes aí muitos maiores que eu. Quem sou eu? E Deus olha para ele e fala, você é um homem valente. É você, não é outro. É você, tem que ser você. Deus chama qualquer pessoa, irmãos. Mas Deus chama quem está em movimento. Deus chama quem está trabalhando. Quem está fazendo o que devia ser feito. É essas pessoas que Deus chama. Às vezes a gente olha para nós e olha para outra pessoa e a gente fala, eu não tenho a capacidade dela. Eu não sou tão intelectual. Eu não falo como ela. Eu não me importo como ela. Eu vou comer talvez em ambientes um pouco mais moldado, um pouco mais acima da média. Eu não consigo comer direito, eu me sinto mal. Fala, essa pessoa se está bem em tudo, sabe falar, sabe fazer, a pessoa tem uma boa posição, a estatura boa, a pessoa é isso, aquilo. E Deus está falando, não é ela, não é ela, é você. Eu quero você. É você que eu vou preparar. É você que vai estar. É você que vai liderar. Porque é Deus que nos forja, irmão. É Deus que nos faz vitoriosos. Não é sobre as pessoas, não é sobre o mundo, mas é sobre quem fez o mundo. Somos as criaturas dele. Hoje em dia chamados filhos dele. Então é sobre isso, irmãos. É sobre entendermos, de olhar para nós, talvez achar que não somos capacitados, de achar talvez que a gente vê em nós, não conseguiremos. Mas Deus está dizendo, não é você. Nunca foi você. É eu com você. É eu através de você. É sobre eu através de você. É sobre isso, meus irmãos. É isso que ele fez com Gideão. Porque Gideão faz isso. Como a gente leu. Pega ali uma porção de lã. Fala para Deus, se você realmente vai me livrar, vai livrar Israel, faça exatamente o que eu disser. Deus, e assim aconteceu. E mais para frente, a gente fala, não, agora ele já sabe, agora já tem a confirmação, agora é só ir para a guerra. Só ir que os amalequitas, os midianitas ali, tudo que está indo ali, o povo do Oriente, vai tudo morrer. Porque Deus está com ele, Deus falou e vai acontecer. Aí ele pega no versículo 39 e diz, Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo, não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. Então ele faz aqui o contrário, né, do que ele tinha dito antes. E talvez a gente pode imaginar, talvez algum de nós faria, né? Eu já te disse, rapaz, eu já te mostrei, por que você está pedindo de novo? Ô cara chato, né? Ou, não vou fazer mais não. Tá querendo, tá achando que eu sou o quê? Um palhaço? Tá achando que eu sou o quê? Eu tô bobo? Tá achando que eu sou o quê teu? Né? Não sou teu escravo, não sou nada. Muitos de nós fariam isso, né? Falaria isso. Mas não Deus. Porque Deus entendia o coração, sabia os sentimentos de Gideão. Sabia quem ele era. E Deus, no versículo 40, e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Irmãos, muitas das vezes, é o que eu já disse, a gente erra tentando fazer o que é certo. A gente erra talvez numa verdade. Por que eu digo talvez numa verdade? Talvez aquilo que aconteceu realmente é verdade, mas na forma da gente agir, a gente erra. Na forma de julgar, a gente erra.
na forma de exortar, de conversar, de dialogar, a gente acaba errando. Mas Deus nos ensina que não funciona assim. Deus, Ele veio para nos livrar de nós mesmos. Veio para nos dar paz, para trazer amor, consolo, restauração. Jesus veio para nos salvar através de sua graça. Não para nos julgar. Quando a gente erra, não querendo errar, mas a gente acaba errando. Quando a gente peca, a gente faz as coisas erradas. O mundo, talvez até nós que estamos aqui, pode olhar e falar, rapaz, como pode, né? Essa pessoa fazer essa coisa, essa pessoa fazer isso aí de novo. Olha o que ela está fazendo. Deus simplesmente olha, Jesus olha para nós e fala, se levante, vá e não peques mais. Seja livre. Continue sua caminhada. Continue a sua carreira. Eu estou com você. Mas não faça isso novamente. Não peque. Jesus fez isso. Os fariseus trouxeram a ele a mulher adulta. Todos ali esperavam uma morte. Esperavam que ia apedrejar a mulher. Jesus olha, estava ali escrevendo, depois faz, chama. Jesus fala o quê? Aquele que não tem pecado, que atira a primeira? Quantas pedras voaram ali? Nenhuma. Talvez o único ali que estava ali disposto, que a gente sabe que poderia atirar uma pedra nela, simplesmente atirou o quê? Uma palavra de amor, de carinho, de proteção. Simplesmente Jesus dá o que a ela? Restauração de vida. Liberdade. Liberdade do quê? Da vida antiga. Diz a ela, você não é essa pessoa que você está sendo. Você não é, isso aí não define quem você é. Você é quem eu chamei você para ser. Vá e não peques mais. Não faça mais isso. Liberdade. Jesus nos chamou para tirar as correntes de nossas vidas, derrubar as muralhas que nós mesmos construímos. Jesus nos chamou para ter paz nele, através dele. Não para ter mais carga, porque quando a gente está carregado, ele fala, vem a mim. Vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados. Então ele não chamou nós para ter mais cargas, mais peso, mais tristeza, mais tudo de agonia. Não. Ele nos trouxe um manual de vida. Através de mim, por mim, vocês serão mais leves. Através de mim e por mim, eu livrarei vocês. Através de mim e por mim, vocês viverão comigo na Nova Jerusalém. Não se trata mais sobre quem fomos. Se trata de quem somos nele, através dele. Jesus nos deu as graças, meu irmão. Jesus nos deu a graça. E ela é gratuita. Mas a gente vê que Gideão pediu 2 provas. E essas 2 provas foram concebidas. E agora a gente fala, depois dessas 2 provas concebidas, depois das outras anteriores, a gente fala, agora esse homem vai para a guerra. Agora esse homem viu mesmo que Deus está com ele, vai livrar o povo. Agora Gideão vai ali com o povo e vai ser o que é para ser. Vai acontecer. E a gente vai para o capítulo 7. E aí, quando ele está lá no capítulo 7, né? Gideão está ali perto da fonte, vamos ler desde o versículo 1. Então, Jerubbaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte, aqui vai que Deus falou para anunciar ao povo, porque falou que tem muita gente, muitos povos aí. Se eu livrar vocês com esse povo aí, vão falar que eu que livrei. Tipo, é Deus, né? Deus livrou mesmo. Não, tem que ser algo extraordinário. Né? Deus sempre faz as coisas extraordinárias. E aí a gente vê que depois fala assim, vai anunciar o povo aí. Aí o que vai anunciar? Quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa.
a gente fala, Gideão também é medroso, Gideão tem medo. Mas ele não tem um medo tanto assim. O medo dele é um medo de dúvidas, de perguntas, de fala. Mas não, ele não está com medo. Ele já teve confirmação do Senhor. O Senhor confirmou 2 vezes para ele ali agora sobre a lã. Ele está pronto, está preparado. Ele sabe que Deus vai livrar através dele. Gideão ali, ele está firme, né? A gente fala isso. Aí a gente vê depois a Bíblia em sequência. Sequência, a Bíblia diz o quê? Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Ele tinha 32.000 homens. 22.000 homens foi embora. Só 10.000 ficou. Fala, rapaz, mais da metade vazou, né? Mais da metade foi embora. Eita glória. Aí tinha que falar, agora estou preparado, vai dar, né? Vai dar ainda, vai dar. Aí no versículo 4, então o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais. Ficou muita gente ainda. Faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, este não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor disse, todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deverá pôr à parte, separando-os daquele que se ajoelharem para beber. Aí a gente fala, tá, vamos prestar atenção aqui agora que é uma coisa importante no texto. Versículo 6. O número dos que lamberam, levando a mão na boca, foi de 300 homens. E todos os outros se ajoelharam para beber. Então o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Então a gente tinha ali 32.000 homens. 32.000 homens, depois falou, ó, quem está com medo aí, né? Pode ir embora aí, o Senhor está falando que quem tiver com medo, não tem problema não. A gente vê ali, né, as pessoas, talvez nos dias de hoje, nos nossos dias. Então, rapaz, deixei meu cachorro em casa, sem comida. Não vai dar não, né? Vai dar pra mim não. Minha esposa vai dar com uma criança pequenininha lá. Queria, mas né? Sabe como é que é, né? A vida, né? Difícil, vou voltar. Eu voltar, rapaz, tem um gado lá, o gado acho que tá dando problema, vou voltar. E nesse foi falando, desculpa talvez do povo, 22.000 pessoas foi embora. Aí ficou mais um povo. Ficou 10.000. 10.000, Deus olhou e falou, é muita gente. A gente fala, pai, mas quanto será que é o povo do outro lado, né? Se Deus está falando que esse povo ali, que está com eles ali, é muita gente, quanto que é do outro lado? Aí a gente vai ver agora. Depois, Deus falou que Gideão sobre os 300 que sobrou. A gente tem até aqui hoje em dia no filme, né? Que eu acho que é tirado dessa passagem aqui. Os 300 espartanos. Acho que tirou disso aqui. Que é os homens mais valentes que sobrou. Mas aí, Gideão viu que os midianitas estavam com um exército muito grande. Um exército gigantesco estava vindo. E vendo o exército dele diminuindo cada vez mais. Aquele pessoal que ele chamou para ajudar ele, todo mundo indo embora. Falou, olha, sobrou 300, né? 300 não vai conseguir 300. 300 dá para ir. Aí, Deus conhece quem é Gideão. Deus sabe o que está passando na mente dele. Sabe quem ele é. Então, no versículo 9, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levante-se e ataque o arraial, porque entreguei nas suas mãos. Deus dá uma ordem para Gideão. Mas em sequência, Deus ainda continua dizendo, o Senhor, né? Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante pura e ouça o que eles dizem. A gente fala, não, mas Gideão está com medo ainda. Depois de tudo, Deus falando homem valente lá no início. Deus conhece Gideão. A gente vê em sequência o quê? Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia, tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas,
bateu contra a tenda de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Então a gente vê o que é a sequência do texto, irmãos. A gente vê um Gideão que ainda tem medo, vê um Gideão que ainda está um pouco nervoso, está um pouco ansioso, está ali um pouco olhando, vendo. A Bíblia diz que era com gafanhotos, tinha muito, cobria todo o vale. Mas Deus falou que estava com o Gideão. E Gideão está ali, Deus conhece, Gideão sabe quem ele é. Deus fala para ele: eu vou confirmar para você. Você ainda está com medo, né? Desce lá então. Desce lá com o seu servo lá, com o seu ajudante puro. E você vai ver o que eles estão dizendo. E nesse momento, a gente vê o quê? A gente vê Deus agindo. Deus preparando o ambiente. Deus fazendo o ambiente. Por que Deus fez o ambiente? Porque Deus pega e faz o quê? Faz um homem ter um sonho. E esse homem contar o sonho para o amigo dele. E nesse exato momento que Deus está fazendo, preparando, mostrando, Gideão chega ali com seu ajudante e ouve o sonho. E o sonho desse homem, com outro homem escutando, quando ele conta o sonho, fala para ele: eu tive um sonho assim, rapaz. Um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial onde a gente está aqui e bateu contra a tenda de maneira que essa caiu, se virou de cima a baixo e ficou estendida no chão. Ele, sem entender aquele sonho, o amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou na mão deles os midianitas e todo esse arraial. Então Deus aqui confirma para Gideão. Gideão ouve, Gideão volta o arraial e anuncia: levante-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas na mão de vocês. Então, dos 300, ele reparte em 3 grupos de 100. E ele pede algo para eles fazer, depois que eles vão ali para a guerra, né? Aí, quando eles estão lá na guerra, Gideão pega e diz assim: então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e pelo Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. No versículo 19, Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca dos guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita. E gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Eu não sei se vocês repararam na leitura do texto, mas onde está a espada? Onde está essa espada que falaram que era a espada de Gideão que ia nos matar? Quando a gente lê o texto, a gente vê com o que eles estavam na mão. Primeiramente, o que eles fizeram? Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Então eles estão com a trombeta e o cântaro. Depois, no versículo 20, a gente vê que as outras 3 companhias, os 3 grupos que estavam ali vendo o Gideão fazendo, fizeram a mesma coisa que ele. Tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. E a gente vê aqui agora a sequência. E aqui o ponto cerne do texto. Seguravam a tocha, é um fogo, na mão esquerda e a trombeta na mão direita. E gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E a gente vê no versículo 21 a sequência, mas a gente vê no versículo 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu na direção de Zerera, até Bet-Sita, até a divisa de Abel-Meola, perto de Tabate. Então a gente vê aqui que é exatamente o que Deus sempre diz: não é você, é eu, através de você. Eu estou
lhe enviando. Eu estou lhe dizendo que esse exército será derrotado. A gente vê que uma mão ele segurava uma tocha, na outra ele segurava uma trombeta, e eles gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Uma espada pelo Senhor e por Gideão. E a gente vê que o Senhor, depois do soar das 300 trombetas, depois que todos tocaram as trombetas, é onde Deus agiu. E Deus colocou o povo ali, o exército que estava ali um contra o outro, de modo que eles começaram a combater entre eles, de modo que eles começaram a se matar. Eles começaram a se matar ali no arraial. E a gente vê que o povo fugiu, alguns fugiram, né? Depois de Gideão, ele vai falar para Naftali, Jace e todo o povo de Manassés, que foram convocados, a perseguir os midianitas. Ele enviou todos os mensageiros a todas as montanhas de Efraim. A gente vê aqui que ele chama outra tribo, a tribo de Efraim também. E ele diz à tribo de Efraim: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão. E depois os Efraim foram convocados, eles fizeram, prenderam os 2 príncipes ali do povo. Só que algo extremamente importante para nós entender mais para frente é que quando ele chama Efraim para ajudar eles, ele não tinha chamado antes. Ele chamou 3 tribos, né? A tribo de Manassés, a tribo de Áser e Naftali. Mas tinha também a tribo de Efraim no meio. E a gente vê agora que o povo fugiu exatamente para a região onde estão os Efraíns. E ele manda o povo na montanha, os mensageiros, para convocar eles. A gente fala: tá tranquilo, é uma tribo, né? Conhece, tá acontecendo uma guerra ali, todo mundo tá sofrendo pelos midianitas. Os Efraim chega e vai ajudar. Porque os Efraim, os homens de Efraim, disseram a Gideão, no capítulo 8: que é isso que você fez conosco? Não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas. E discutiram fortemente com ele. Porém, ele lhes disse, Gideão dizendo: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isso, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Então a gente vê que eles ficaram irados, porque Gideão não chamou eles para participar. Mas depois ele consegue contornar a história. Ele consegue ali modificar a história para que fique bem, porque foi entregue 2 príncipes na mão da tribo de Efraim. Eles mataram os 2 príncipes. Mas um ponto cerne que eu queria trazer para vocês, para nós entrar já na finalização do texto, é no versículo 10 do capítulo 8. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Cancor com os seus exércitos, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos povos do Oriente. E aqui a gente tem a decifração de quanto que era esse povo, qual o tamanho desse exército. E aqui diz a Bíblia: pois 120.000 homens que puxavam da espada tinham sido mortos. Então a gente tem 120.000 homens, mais 15.000 que sobrou. 135.000 homens. Era o tamanho desse exército. Contra 300 que foi deixado. Se a gente for ver antes, mesmo antes, a Bíblia descreve que eram 32 homens que estavam ali com Gideão. Desses 32.000 homens, 22.000 homens foram embora. Depois sobrou 10. Depois dos 10.000 sobraram 300. A gente vê essa estrutura do texto e a gente fala: realmente tem que ser Deus. E é exatamente isso que Deus quer mostrar. Que está tudo sobre as mãos dele. Nada está na mão nossa, nada está no nosso controle. Nós não temos controle de nada, mas ele tem o controle de tudo. Amém. Se a gente for ver 300 homens com um exército tão grande, a gente fala: impossível. Impossível. Mas a gente serve um Deus que ele ama fazer isso, irmãos. Ele ama pegar uma causa que a gente chama de causa impossível. Porque para ele não existe o impossível. Mas ele ama essas ocasiões.
para mostrar quão grandioso Ele é. Quantos relatos a gente tem, não somente na Bíblia, mas através de familiares, através da família, através de vocês, irmãos. Quantos relatos vocês já viram? Quantas coisas já aconteceu? Até em nossas vidas mesmo. Quantas coisas já nos aconteceu que Deus nos livrou, que Deus mostrou que estava presente? Onde talvez alguns, digamos assim, hoje em dia trazendo, médicos disseram que talvez era impossível, talvez não daria. Não, impossível. E Deus mostrou a sua grandeza. Quantos de nós já não viu coisas extraordinárias, irmãos? A gente vê esses milagres acontecerem ainda nos dias de hoje, irmãos. Deus ainda se faz presente. Deus ainda se mostra que o impossível para Ele não é impossível. Que para Ele não existe essa barreira. E sim para nós, aos nossos olhos. Mas para Ele não. A gente vê uma pessoa numa cadeira de roda e a gente imagina, é difícil essa vida, né? Mas em sequência a gente vê Deus levantando essa pessoa. E essa pessoa se pondo a caminhar. A gente vê uma pessoa que não sabe falar, que é muda, problema ali de nascença, e Deus restaura a sua audição. Essa pessoa começa a glorificar o nome de Deus. Eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo, estava acontecendo um culto gigantesco na África. E ali era um culto, tinha muitas pessoas se convertendo, muitos milagres acontecendo, o poder do Espírito Santo estava presente, estava tudo ali manifestado. E chega uma pessoa, que todo mundo conhece essa pessoa ali do vilarejo, parece? E essa pessoa tinha um problema de audição. E ela não era cristã. Mas ela estava sentada num ponto de ônibus, num ponto ali esperando o transporte. E de repente ela ouve o que está sendo ministrado. E o Espírito Santo toca essa pessoa. E ela vai até lá no local, ela chega até no local, o pastor chama ela ali para cima e ela dá o testemunho. Quem me conhece, as palavras dessa pessoa. Quem me conhece sabe que eu não estou mentindo. Eu tinha um problema com a minha fala. E eu ouvindo, eu não conheço esse Jesus que vocês estão dizendo, mas esse Jesus me curou. E quem me conhece sabe quem eu sou. Eu moro tal, aqui do lado, tal. É o nosso Deus que a gente serve, irmãos. É um Deus grandioso. É um Deus poderoso. Olhemos para a nossa vida. Olhemos para o resgate que Ele fez em nós. Talvez que Ele não fez em nós, mas talvez uma vida de alguém que vocês conhecem. Lembre desse resgate. Lembre de quem a pessoa era. Esse é o Deus. O Deus que faz aquilo no nosso olhar. 300 homens contra 135 mil. Impossível. Mas Deus fala que não. Deus diz que é Ele que escreve. É Ele que está escrevendo. É Ele que está comandando. É a soberania dele. E Ele mostra exatamente que para nós Ele é poderoso. Ele é muito poderoso, irmãos. A gente vê que depois dessa guerra os midianitas são derrotados. Gideão pega ali os reis ali que sobrou dos países, os matam e eles são derrotados. O povo pede o que para Gideão? Governe sobre nós. Você tem que dominar sobre nós. Ali no versículo 23, no versículo 22, que é onde os homens falam. Então os homens de Israel disseram a Gideão: dominem sobre nós, tanto você como seu filho, e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Então, no versículo 23, porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. É sobre Ele, não é sobre Gideão. Não foi Gideão. Foi um homem que estava posicionado no local e no momento certo. Foi um homem que recebeu o chamado de Deus e se posicionou. Em prontidão, talvez com medo, com receio, mas estava disposto a fazer o que Deus tinha mandado. Obedecer, mesmo com medo. Irmãos, muitos de nós têm medo de muitas coisas em nossas vidas. Talvez muitos de nós, nos nossos trabalhos mesmo, nossa vida do dia a dia. Muitos de nós não quer falar para alguém quem Jesus é,
quem é Deus. Talvez em alguns lugares que a gente está, as pessoas nem sabem quem você é, quem você serve. Não sabem nem se você é cristão. Porque talvez você tenha medo. E eu quero dizer para vocês, não tenham medo. Confessem o nome dele. Vivam por ele. Digam, gritem, brandem que Jesus é o Senhor. É por ele, irmãos, não é por nós. Que essas situações da nossa vida, essas situações do mundo que está acontecendo, que isso não nos deixe amedrontado, não nos deixe com medo. Pelo contrário, que a gente ganhe mais força, que a gente seja mais forte através dele e por ele. Mas a gente vê que Gideão faz um pedido no final. Pede para eles dar, que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo, porque eles pegaram todo ali o despojo dos povos, do exército, né, dos midianitas. E eles falaram, não, com certeza a gente vai entregar isso para você. Estenderam uma capa e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo. Aí o peso da argola de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia lua. E a gente vê depois no versículo 27. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. Em Ofra. E o que aconteceu? O povo novamente faz o quê? E todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. A gente vê novamente, irmãos, que o povo volta a fazer o que é errado. Sabe, parece que essa história do povo fazer errado. O povo pede a Deus, Deus dá, o povo não quer saber mais de Deus. Quantos nos dias de hoje não são assim, meus irmãos? Quantos nos dias de hoje não pedem um livramento? Não pede algo, ora fervorosamente, Deus dá, Deus entrega. E a pessoa some. A pessoa nunca mais volta. Quantos não são assim, meus irmãos? E a gente vê depois, não vamos continuar a sequência, mas só para a gente saber que Gideão, depois quando ele morre, a gente vê que depois a Bíblia diz que os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os balins. Que os balins aqui é com Baal. E puseram Baal de novo, novamente, como Deus. A gente vê que Gideão falou que nenhum da casa dele ia ser rei, que nenhuma casa dele ia governar. Ele teve 70 filhos. Teve 70 filhos, a Bíblia nos diz. Que os 70 filhos todos provindo deles, porque eles tinham muitas mulheres. E tinha uma concubina dele, que morava em Siquém, que ele deu uma luz a um filho e ele deu o nome de Abimeleque. Esse Abimeleque, depois no capítulo 9, ele vai se declarar rei. E esse Abimeleque, que vai se declarar rei, e ele faz o que depois? Mata os 70 filhos. Digamos os 69. Mas só que um ficar salvo. O que eu quero dizer, irmãos, é que a gente tem que entender que a gente serve um Deus poderoso. Um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Mas que quando a gente pede, quando a gente está com Ele, que a gente permaneça com Ele. Permanecemos firmes nele. Paremos de escutar coisas contrárias, fábulas em nossos meios. A Bíblia é a nossa verdade, irmãos. Deus é a nossa verdade. Jesus Cristo veio para nos livrar, não para nos amarrar. Que a gente, quando percebemos que somos livres, estamos livres, continuemos livres em Cristo. E a conclusão que eu deixo para nós sobre a história de Gideão é obediência, fé, santidade e presença de Deus. Tudo que Gideão fez antes, trabalho, obediência, altar, preparou o terreno dele para a vitória. Ele foi preparado para a vitória. Gideão estava escondido, como a Bíblia nos diz no início, com medo. Mas Deus o viu e o chamou. Ele obedeceu
enfrentou o pecado e restaurou o altar. Deus reduziu recursos para ensinar dependência. Quando ele tinha um exército, Deus reduziu o exército dele para ensinar obediência, dependência total sobre Deus. Para que a gente veja que com as nossas mãos a gente não consegue, é impossível. Mas se Deus está conosco, tudo é possível. E ele venceu o inimigo impossível. Aquilo que os nossos olhos olharam, 135 mil contra 300, é impossível, meus irmãos. Ainda mais 135 mil contra 300 que não tem uma espada, tem uma tocha na mão. Mas Deus se fez presente. A frase que eu deixo de toda essa história de Gideão para nós, irmãos: Deus não precisa que você seja grande, Ele precisa que você esteja disponível. Lembremos de todas as histórias dos reis, todas as histórias que conhecemos. Não foram pessoas gigantes, mas que ficaram gigantes através de Deus. Amém, meus irmãos?